John C. Bogle, fundador da Vanguard, é considerado o pai dos fundos de índice. Ele revolucionou o mundo dos investimentos com uma ideia simples, mas poderosa. Em 1975, ele lançou o primeiro fundo de índice disponível para investidores individuais. Este fundo foi um marco na história financeira, oferecendo uma nova maneira de investir. Esse fundo, inicialmente recebido com ceticismo, tinha como objetivo simplesmente acompanhar o desempenho do índice S&P 500. Muitos não acreditavam que um fundo passivo pudesse competir com os fundos geridos ativamente. Bogle acreditava que, para a maioria dos investidores, tentar superar o mercado era um jogo de azar. Ele via a tentativa de escolher ações vencedoras como algo semelhante a apostar em um cassino. Ele argumentava que uma abordagem simples e de baixo custo para investir era a maneira mais eficaz de construir riqueza a longo prazo. Ao reduzir custos e evitar a especulação, os investidores poderiam obter retornos mais consistentes. Esse conceito revolucionário desafiou a sabedoria predominante do investimento ativo. A ideia de que um fundo passivo poderia superar gestores ativos era radical e inovadora. Na época, a maioria dos investidores acreditava que gestores de fundos habilidosos poderiam consistentemente superar o mercado. A confiança nos gestores ativos era alta, e poucos estavam dispostos a considerar alternativas. O fundo de índice de Bogle forneceu uma alternativa radical: simplesmente possuir uma cesta diversificada de ações que espelhava um índice amplo de mercado. Isso permitia aos investidores participar do crescimento econômico geral sem tentar prever quais ações iriam se destacar. Essa abordagem eliminou a necessidade de gestores de fundos caros e suas tentativas, muitas vezes decepcionantes, de escolher ações vencedoras. Ao invés disso, os investidores poderiam confiar na eficiência do mercado e na diversificação para alcançar seus objetivos financeiros. Bogle defendia uma abordagem direta, investir em todo o mercado de ações. Ele acreditava que, ao invés de tentar prever quais ações ou setores iriam se destacar, os investidores deveriam focar em capturar o desempenho do mercado como um todo. Em vez de tentar escolher ações ou setores individuais, os investidores poderiam capturar os retornos de todo o mercado com um único investimento. Isso não só simplifica o processo de investimento, mas também reduz os custos associados à compra e venda frequente de ações. Essa estratégia, conhecida como indexação total do mercado, oferece ampla diversificação e elimina o risco de avaliar mal empresas ou setores individuais. Ao investir em um índice que representa o mercado inteiro, os investidores se protegem contra a volatilidade de ações específicas. Fundos de índice de mercado total, como o Vanguard Total Stock Market Index Fund, VTSAX, fornecem exposição a milhares de ações em empresas grandes, médias e pequenas. Isso significa que, independentemente do tamanho da empresa, os investidores têm uma fatia de todo o mercado. Ao possuir todo o mercado, os investidores garantem que participam do crescimento da economia como um todo. Quando a economia cresce, o valor do índice também tende a crescer, refletindo o sucesso coletivo das empresas. Essa abordagem elimina as suposições e vieses emocionais que muitas vezes levam a decisões de investimento ruins. Investir em um índice de mercado total permite que os investidores mantenham uma estratégia de longo prazo, sem se preocupar com as flutuações diárias do mercado. Pense como se você estivesse investindo em um pouquinho de cada empresa da bolsa, acompanhando o crescimento geral do mercado, como o Ibovespa aqui no Brasil. Isso proporciona uma maneira simples e eficaz de participar do crescimento econômico sem a necessidade de ser um especialista em finanças. Além disso, a indexação total do mercado é uma estratégia acessível para investidores de todos os níveis. Não importa se você está começando ou se já tem experiência, essa abordagem oferece uma maneira eficiente de construir riqueza ao longo do tempo.
Em resumo, a simplicidade e o poder da indexação total do mercado residem na sua capacidade de proporcionar diversificação, reduzir riscos e eliminar a necessidade de tentar prever o futuro do mercado. É uma estratégia que qualquer pessoa pode adotar para alcançar seus objetivos financeiros. Um dos princípios centrais de Bogle era a importância de minimizar os custos. Ele argumentava que cada real pago em taxas e despesas é um real a menos em retorno para o investidor. Esse foco na eficiência de custos tornou-se uma marca registrada da filosofia de investimento da Vanguard e um fator-chave para o seu sucesso. Bogle constantemente enfatizava a taxa de administração, uma medida do custo anual de possuir um fundo mútuo ou ETF. Ele argumentava que mesmo pequenas diferenças nas taxas de administração poderiam ter um impacto significativo nos retornos a longo prazo. Ao oferecer consistentemente produtos de investimento de baixo custo, a Vanguard permitiu que seus investidores mantivessem mais do seu dinheiro suado trabalhando para eles. É como aquele ditado: de grão em grão, a galinha enche o papo. Seção 4. Tempo é dinheiro. Aproveitando o crescimento exponencial dos juros compostos. Os juros compostos são o processo de obter retornos sobre o seu investimento inicial, bem como sobre quaisquer retornos obtidos anteriormente. Com o tempo, mesmo pequenas quantias de dinheiro podem crescer significativamente por meio do poder dos juros compostos. Bogle enfatizava a importância de começar cedo e continuar investindo para maximizar os benefícios dos juros compostos. Para ilustrar o impacto dos juros compostos, considere um investimento de R$10.000 com um retorno anual médio de 7%. Após 10 anos, o investimento cresceria para aproximadamente R$19.671. No entanto, após 30 anos, o investimento aumentaria para mais de R$76.000, destacando a natureza exponencial dos juros compostos. É como se o seu dinheiro trabalhasse para você, gerando mais dinheiro. Seção 5. A ilusão da especialização. Por que tentar superar o mercado é um jogo de azar? Muitos investidores acreditam que, com a estratégia certa e um pouco de conhecimento, podem consistentemente vencer o mercado e obter retornos extraordinários. No entanto, a realidade é bem diferente. Bogle era um crítico ferrenho da gestão ativa, a prática de tentar superar o mercado, selecionando ações individuais ou cronometrando os movimentos do mercado. Ele acreditava que essa abordagem não só era ineficaz, mas também custosa para os investidores. Ele argumentava que a hipótese do mercado eficiente, ou HME, tornava extremamente difícil para os gestores ativos gerar consistentemente retornos que superassem o mercado, depois de consideradas suas taxas e despesas. A HME sugere que os preços das ações já refletem todas as informações disponíveis, o que significa que é quase impossível prever quais ações terão desempenho superior ou inferior. A HME afirma que os preços das ações refletem todas as informações disponíveis, tornando quase impossível prever consistentemente quais ações terão desempenho superior ou inferior. Isso significa que, mesmo que um gestor ativo tenha sucesso em um ano, não há garantia de que ele conseguirá repetir esse desempenho no futuro. Embora alguns gestores ativos possam ter um desempenho superior no curto prazo, Bogle argumentava que seu sucesso geralmente se deve à sorte e não à habilidade. Ele comparava isso a ganhar na loteria, um evento raro e imprevisível. A maioria dos gestores ativos não consegue superar o mercado de forma consistente ao longo do tempo. Ele acreditava que para a maioria dos investidores, um fundo de índice de baixo custo oferecia um caminho mais confiável para o sucesso a longo prazo. Os fundos de índice, que replicam a performance de um índice de mercado, como o S&P 500, têm custos mais baixos e geralmente superam os fundos geridos ativamente.
É como tentar adivinhar o resultado da Mega Sena. As chances de acertar são mínimas. Em vez de tentar vencer o mercado, Bogle sugeria que os investidores deveriam focar em minimizar custos e investir em fundos de índice de baixo custo para obter retornos mais previsíveis e consistentes ao longo do tempo.